Edital do concurso de delegado da Polícia Federal 2021 publicado e agora é a hora da verdade. Como que você estuda para essa prova? Quais são as melhores estratégias? O que você tem que levar em consideração para maximizar o ganho de pontos? Lembra, não passa quem sabe mais, passa quem acerta mais questões. Seu objetivo, especialmente na fase objetiva, é acertar o máximo de questões, porque é isso que vai te levar para as fases seguintes. Então esse é o objetivo primário, é o que você tem que ter em mente. Neste vídeo aqui eu vou fazer uma análise baseada no último edital de 2018 de delegado da PF. A gente vai ver quais foram as matérias que tiveram a maior pontuação, as mais importantes, quais são as maiores, as menores, onde você vai conseguir mais pontos com menos esforço, porque, convenhamos, provavelmente você ainda tem uma coisinha ou outra para estudar e eu estou aqui para tentar te ajudar nesse momento do desespero, ok? Então, vamos lá, vou falar um pouquinho sobre estratégia de estudos pós-edital também, o que você tem que fazer para conseguir ganhar tempo nessa reta final e em que você tem que focar para conseguir ser aprovado. Olá, meu nome é Diogo Moreira, sou auditor fiscal da Receita Federal e eu estou aqui para te ajudar a sair dessa vida bandida que é estudar para concurso. Então vamos lá, sair dessa vida bandida em grande estilo como delegado da PF. Bom, primeiro, rapidamente, informações básicas. Você já sabe que são 120 questões no estilo certo e errado do CESP. A prova está marcada para o dia 21 de março e são 123 vagas imediatas. Serão 376 correções. Beleza? Teve as suas discursivas corrigidas, você ainda está no páreo, ainda tem chance. A nota mínima é somente para a nota total, diferentemente de agente e escrivão, que teve blocos, etc. e tal. E por falar em agente e escrivão, uma coisa que é importantíssima é você tem que escolher um dos cargos, beleza? Não vai dar para fazer delegado e escrivão, delegado e agente, você vai ter que escolher um deles, beleza? 48 pontos é a nota mínima, mas isso não faz diferença, com menos de 48 você dificilmente estaria bem colocado nessa prova. Bom, a discursiva vale 24 pontos, o que é interessante, né? A gente está falando de um universo aqui de 120 pontos, então 24 para a discursiva é uma pontuação relevante, especialmente se você levar em conta que ninguém faz 120 pontos no CESP, né? E cada erro que você comete, você perde um ponto. Então, é sempre doloroso errar em prova CESP. Ao final desse vídeo aqui, vai aparecer um outro vídeo meu sobre como fazer prova CESP, e a gente pode conversar um pouquinho sobre isso também aqui nesse vídeo. Mas vamos lá. Ok. O que é muito importante saber? A discursiva versa sobre 4 matérias: administrativo, constitucional, penal e proc-penal. Beleza? E essas 4 matérias estão aqui bonitinhas na prova objetiva. Eu já até separei, botei num grupinho superior, porque elas não apenas valem muito mais pontos do que as outras matérias, elas vão fazer a diferença entre você ser aprovado ou não, porque as discursivas serão sobre elas. Você tem que estar muito bem em todas elas. Infelizmente é uma grande quantidade de aulas. Aqui eu peguei por base um cursinho, para você ter uma comparação de tamanho das matérias. Então é uma grande quantidade de aulas. Lembrando que ainda tem a legislação penal e processual penal, que nesse cursinho aqui eram mais 22 aulas. Então, esse grupinho aqui você ainda teria que somar 22 aulas. É aula para cacilda, mas, por outro lado, você consegue muito ponto estando muito bem nessas matérias. Tá? E, claro, isso não é um diferencial competitivo, porque quem não estiver bem nessas matérias não vai passar. Então, estar bem nelas é uma obrigação, não é nem um diferencial assim, não. É uma obrigação para você passar. Mas... aí só completando aqui, né, são 3 questões dissertativas de 30 linhas, uma peça de 90 linhas e tem a prova de títulos valendo no máximo 7 pontos. Isso tudo está escrito no edital, estou citando aqui só por descargo de consciência. Mas vamos lá. Qual foi a outra análise que eu fiz aqui? Eu já coloquei as matérias nesse lado esquerdo em ordem decrescente de pontuação, conforme o último edital. A gente não sabe como vai ser essa distribuição no edital 2021, na prova 2021. O edital não fala, nunca fala. Mas a tendência, por tudo que a gente está vendo, é que não haja grandes diferenças. A Polícia Federal fez um edital praticamente igual ao de 2018, então não tem por que acreditar que vai ser muito diferente. Diogo, e se for? Se você não estudou tudo e se deu mal por uma mudança, a próxima prova você estuda tudo, né? Vamos começar com antecedência da próxima vez, foram quase 3 anos aí entre uma prova e outra.
Mas, vamos lá. O que a gente tem aqui de interessante? Eu peguei a quantidade de pontos, peguei a quantidade de aulas e fiz uma espécie de ponto por aula. Quantos pontos você conseguiria para cada aula lida? As 4 matérias iniciais a gente nem precisa fazer essa análise porque elas são de leitura e aprendizado total obrigatório, mas as outras matérias têm ali algumas com custo-benefício mais interessante para você dar uma ênfase ou, quem sabe, no desespero, abandonar alguma matéria. A gente está falando de uma prova CESP, são 120 questões, mas não tem mínimo por matéria. Então você poderia deixar de estudar completamente alguma matéria que tem um custo-benefício muito ruim entre estudo, a leitura necessária e a quantidade de pontos que você pode esperar. Novamente, e é a última vez que eu falo isso, não há garantia de que a próxima prova vai ser desse jeito. Isso aqui é um norte para quem está desesperado, para quem precisa distribuir os pontos, distribuir as suas horas de estudo com o máximo de eficácia possível. Tá? Uma coisa que eu esqueci de falar, este vídeo aqui é o primeiro de 7 vídeos ensinando a estudar para esse concurso de delegado da PF. No próximo vídeo, se você estiver na comunidade de estudo completo, você vai aprender a fazer seu próprio ciclo de estudos. Então, esses 7 vídeos estão dentro da comunidade de estudo completo. Tem um link na descrição aqui, se você quiser conhecer um pouco mais. Eu tenho vários cursos de como estudar, várias videoaulas lá dentro, beleza? Vale a pena entrar e eu vou falar um pouquinho mais disso daqui a pouco. Mas então a gente vê que direito civil e direito financeiro, pelo último edital, tiveram um custo-benefício ruim. Só 2 pontos, não vou nem marcar assim não, vou riscar, só 2 pontos para 10 aulas que tem que ser lidas e só 3 pontos para 14 aulas. Direito civil aí, chutando o balde com 14 aulas para você ler, para fazer míseros 3 pontos e torcer para acertar os 3, né? Se você errar, se você chuta 3, marca 3 e erra 1, sua nota final é 1. Não é 2, é 1, porque quando você erra, você perde um ponto. Então são matérias com custo-benefício bem esquisito. Eu levei em consideração inicialmente essa pontuação, pontos por aula, mas observe que criminologia está verde, desculpa, é isso mesmo, criminologia está verde, ok, beleza. Agora, processual civil está verde também e tem uma pontuação menor do que internacional e tributário. Por quê? Porque é bem menor. A gente está falando de 7 aulas de processual civil contra 11 de tributário, contra 14 de direito internacional público. Então, por ter 7, ela fica mais interessante nessa análise. Essa é uma das análises possíveis, tá? Não é uma certeza, não é o caminho, mas se eu tivesse que escolher alguma coisa para não estudar, eu não estudaria matérias que tiveram uma ênfase, um peso muito pequeno no último concurso. Eu partiria por aí. As bancas tendem a não fazer mudanças muito drásticas de um edital para o outro. Então, processual civil fica interessante, criminologia fica interessante, e direito empresarial, apesar de ter um ponto por aula baixo, ele também é interessante porque tem poucas aulas, são 8 aulas para você revisar ou estudar. Tá? E essas 2 matérias aqui, então, pela enorme quantidade de aula. E a pontuação, que até foi alta, mas são aulas demais. Se você não tiver pegado essas matérias ainda, fica um pouco desfavorável correr atrás delas agora. Então essa é uma possibilidade, é você levar em consideração o tamanho da matéria e a quantidade de pontos que você pode esperar para aquela matéria na próxima prova de delegado. Ok? Diogo, e as outras fases? Eu não vou falar sobre as outras fases, todos os cursinhos estão falando sobre as outras fases, eu não entendo muito bem das outras fases, eu sou auditor da Receita Federal, eu não sou delegado da Polícia Federal, e TAF, prova oral, essas coisas todas estão fora da minha alçada. Mas eu te garanto que se você não for inteligente, esperto na prova objetiva, você não chega nas outras fases. Então, vamos dar muita atenção a isso aqui. Então, como eu falei, julgar a disciplina pelo tamanho é um parâmetro que você pode utilizar e é extremamente válido. Agora, Diogo, eu tenho uma outra matéria aqui que eu não vou conseguir ler, eu não vou ler, sei lá, direito civil, eu vou deixar essa matéria para lá, mas eu não queria abandonar completamente, né? São 3 pontos aqui, o que eu posso fazer? Bom, você pode tentar seguir o passado da banca.
Nesse caso aqui eu trouxe análise de processual penal, apesar de ter usado o exemplo de processual civil agora, mas enfim. Isso aqui é no caso de processual penal. Se você fizer uma análise estatística do que a banca costuma cobrar em provas da área policial, você tem esse resultado. Ok? Esses são os assuntos, de acordo com o site de questões, o TEC Concursos, na verdade, e você tem essa análise estatística. O que está marcado de laranja aqui? Está marcado o equivalente a 80% das questões. Beleza? 80% das questões. Então, observe que um pouquinho menos da metade dos assuntos responde por 80% das questões. Se você souber que não vai dar tempo de ler tudo, preferencialmente estuda esses assuntos cobrados com mais frequência. Mas, novamente, faça isso com matérias de menor importância, matérias que você está quase abandonando. Não vai fazer isso com processual penal, apesar de eu ter trazido esse exemplo aqui, não sei exatamente porquê. Não faça isso com processual penal, porque você tem que saber tudo dessa matéria para conseguir ser aprovado nesse concurso. Beleza? Diogo, cadê a análise das outras matérias? É exclusiva de quem está dentro da comunidade de estudo completo. É a minha comunidade de concurseiros, onde eu coloco as minhas videoaulas, onde os concurseiros conversam entre si, trocam dicas, sugestões, tudo mais. E tem lives quinzenais também. Inclusive, a próxima live será sábado agora. E faltou avisar também que este vídeo aqui, ele vai ficar disponível no YouTube aberto por 48 horas. Depois disso, ele passa a ser exclusivo da comunidade Estudo Completo, tá? Então, assiste, tá no YouTube, tá grátis, tá legal, espero que esteja te ajudando. Depois disso, só se você fizer parte da comunidade Estudo Completo, os meus alunos do coaching também têm acesso a essa comunidade, ok? Bom, falando de dois parâmetros interessantes do que você pode fazer para distribuir a sua carga horária de estudo a partir de agora. São coisas importantes. Você distribuir a carga horária é a principal coisa que você pode fazer agora. Se você distribuir igualmente entre todas as matérias, você está usando uma faca cega para fazer o seu trabalho. Você não está agindo com inteligência, não está usando estratégia de estudo para maximizar o ganho de pontos. Lembrando que essas 4 matérias iniciais são disparadamente as mais importantes. Você é obrigado a estar muito bem em todas elas. Diogo, nessa reta final, o que eu faço? Para delegado de polícia, lei seca e questões. Preferencialmente lei seca e questões. Na minha opinião, você é formado em Direito, você não precisa ficar pegando um cursinho teórico que explica tal coisa. Pega a lei, pega o código, vai direto na legislação. Diogo, e você acha que eu resumo? Não, pelo amor de Deus, não faz resumo de nada, nada, zero. Eu sugiro que você faça um caderno de erros, ou seja, que você faça questões e você anote o que você está errando. Como você vai estar estudando direto na letra da lei, eu recomendo que você imprima as leis, os códigos, etc. e tal, e você rabisque neles o que você estiver errando. Se você errou uma lista, você grifa, chama atenção para aquela lista na lei. Se você errou uma exceção, circula essa porcaria na lei. Trabalha aquilo que você está errando. Então você tem que fazer muitas questões para poder marcar o que você está errando na lei. E aí, às vésperas da prova, você vai só naquilo que você está marcando e anotando, só no que você está errando, só nas suas dificuldades. Diogo, e as outras coisas? As outras coisas você já revisou ao fazer questões. Nada impede de você dar uma lida inteira na lei ou no código, alguns dias antes, etc. e tal. Mas, via de regra, os últimos dias têm que ser focados na letra da lei, especialmente no que você está errando. São aquelas decorebas, aqueles assuntos impossíveis que não entram na sua cabeça nunca. Eles vão entrar, vão ficar 4 ou 5 dias, mas não interessa, porque dentro desses 4 ou 5 dias vai estar o dia da prova, que é o dia que você tem que saber o máximo possível de coisas. Então, foco na resolução de questões, anota o que você estiver errando. Beleza? E nada de ficar muito tempo parado num assunto só. Ah, Diogo, eu vou fazer aqui, vou fazer 300 questões desse assunto aqui, porque eu preciso saber daqui da prova e tal, não sei o quê. Não. É muito mais interessante que você faça, por exemplo, 50 questões de todos os assuntos principais,
Vocês não sabem como é difícil escrever com o mouse. A minha canetinha deu um probleminha. É muito mais interessante que você faça 50 questões de todos os assuntos principais e depois volta lá no primeiro e faz mais 50, e depois volta lá no primeiro e faz mais 50. Faz isso várias vezes. Dá várias passadas por todos os assuntos. É muito melhor do que ficar muito tempo num assunto só. O nome disso é prática espaçada. Você está espaçando as revisões e o aprendizado no tempo. Isso favorece a memorização de longo prazo. Beleza? Se você fizer 300 questões do primeiro assunto, você vai saber esse assunto melhor hoje. Amanhã já vai saber bem menos, daqui a uma semana você não vai lembrar nada. Mas se você fizer 50 hoje, 50 daqui a 10 dias, mais 50 daqui a 20 dias, mais 50 daqui a 30 dias, você vai estar muito melhor no longo prazo e a prova acontece daqui a 70 dias mais ou menos, então é o que interessa. Essa é uma dica muito importante também. Dicas desse estilo você encontra lá na comunidade Estudo Completo, dentro das minhas videoaulas, toda a minha metodologia de estudo está explicada lá. E é isso, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Bons estudos, depois me conta, se você entrar para a comunidade, a gente se vê nesse sábado lá na nossa live. E é isso aí, beleza? Grande abraço e até a próxima. Se você gostou desse vídeo, tiver... para tudo. Se você estiver no YouTube assistindo esse vídeo, saiba que ele é o primeiro de 7 vídeos, né, que são ensinados na comunidade. Mas se você já estiver na comunidade, no próximo vídeo você vai aprender a fazer o seu próprio ciclo de estudos para delegado da PF. Beleza? Vamos partir para esse assunto agora. Se você está no YouTube, clique em curtir, por favor, e se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. Um grande abraço e até a próxima.